Oi pessoal, quem tá falando aqui é a Sônia Boixaça Lema, da Cartomancia Tesoura da Estrela, a convite do José Fernando, do canal Sorte Lenormand. Estou aqui em mãos com o baralho Aprendiz Lenormand, feito pelo próprio José Fernando, a pedido da menina Gigi. Hoje nós vamos falar sobre a carta do caixão. Essa temática, né, agora meio do Halloween, vamos pegar essa cartinha para falar quando é que a gente pode olhar dentro do jogo, pensando se existe um feitiço direcionado para uma pessoa ou não. Sempre lembrando, né, que afirmar uma coisa assim é muito sério. E a gente tem que olhar o jogo como um todo. Independente daquela nossa pergunta, o ideal é você ter um olhar maior sobre o jogo, sempre a intenção de perceber se o que cerca o consulente naquele momento é positivo ou negativo. E se as questões que ele tem como dúvida de um feitiço ou não, são fruto da imaginação dele, é fruto da sua incapacidade de se observar e até fazer mudanças importantes do ponto de vista pessoal, e parar de culpar o que está por fora, né, o que vem de fora, assumindo as responsabilidades da sua vida, ou se realmente, dentro do contexto do jogo, a gente pode verificar que existe alguma demanda, alguma questão externa, que ao se combinar com a carta do caixão e a carta do chicote, que é uma carta tema para magia, pode ser que afete a vida dessa pessoa ou dessas pessoas. Vamos considerar que dentro dessa leitura, realmente nós percebemos que existe alguma situação que soa estranha dentro do jogo e que nos cabe então a função de investigar melhor. O que eu tenho observado, né, nesse tempo de trabalho com a cartomancia é que as situações onde a magia está envolvida e existe a carta do caixão junto, normalmente na posição 11 do jogo, ou acima do consulente, uma carta acima e outra abaixo, são situações que realmente trazem uma paralisação da vida da pessoa, seja ela em que setor for, onde afeta o nosso consulente. Sendo que tem uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente consegue, dentro do jogo, vislumbrar essas questões, a minha percepção é que no momento em que a gente começa a olhar para essas coisas, né, para essas cartas, para esses símbolos, parte da potência dessa magia se perde ali. Então eu coloquei aqui algumas cartas que, próximas da carta do caixão, me dão indícios de realmente haver uma situação que possa prejudicar o nosso consulente em algum momento. Aqui a gente tem a carta do chicote próxima da carta do caixão, intensificando, né, essa energia de estar preso, amarrado, a vida que não anda, o relacionamento que não consegue frutificar, do qual a pessoa também não consegue se libertar. A carta do rato aqui, né, corroendo sentimentos, trazendo uma sensação de estresse, né, de desconforto para quem está numa situação da qual não consegue sair. A carta da aliança, muitas vezes junto com a carta do chicote e do caixão, representa algum tipo de pacto que possa ser feito pela pessoa que pretende prejudicar o nosso consulente. Eu estou aqui acrescentando outras cartas, né, na combinação com a carta do caixão e a carta do chicote, que muitas vezes nas leituras estão presentes, né? A carta da nuvem, a carta da serpente, muitas vezes representando elementos que são usados no próprio feitiço. E como o ser humano tem uma criatividade que pode ser usada tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, muitos feitiços são feitos, né, enterrados. Então usa-se um elemento qualquer que vai para o fundo da terra, né, para asfixiar a potência, né, de uma pessoa, a potência criativa, a potência de vida dessa pessoa, e anular a sua existência. Infelizmente, a gente sabe que são coisas
que não são legais, né, mas existem. Mas eu gostaria de encerrar esse vídeo trazendo uma visão mais luminosa do jogo, né, porque existem cartas que são benfazejas, elas trazem uma energia muito positiva e abrandam toda e qualquer situação de sofrimento e dor dentro do jogo, mesmo quando existe um feitiço, quando existe alguma bruxaria direcionada, né? Especialmente no sentido simbólico do caixão. Podemos encontrar cartas que são muito boas, que trazem uma luz muito grande, né? E são, vamos dizer assim, são influências benéficas no jogo que dão pra gente uma esperança de que as coisas melhorem. Dentro da tradição que eu sigo, a carta dos lírios e a carta dos pássaros são duas cartas que trazem essa energia muito positiva. Os lírios no sentido de uma transformação profunda, de ir ao fundo dessa terra, né, úmida, onde qualquer coisa negativa a nosso respeito possa ter sido depositada, e de lá transformar, né, trazendo o melhor para fora. A carta dos pássaros, que ela, vamos dizer assim, que é um grande espanador do astral, que limpa, né? Onde ela passa limpando, arejando, trazendo novos ares para a situação. Normalmente num jogo onde essa configuração aparecesse, eu teria uma perspectiva muito boa de que as coisas viessem a se tornar muito melhores, porque nós temos a carta do sol, trazendo mais consciência, tirando na diagonal a pessoa desse estado de escuridão, onde muitas vezes a magia coloca o ser humano, né, sem possibilidade de ação, para uma situação luminosa, uma situação onde é possível encarar as coisas outra vez e tomar decisões de sair daquele fundo do poço, se limpar realmente, né? E a carta das estrelas, porque é uma proteção do nosso anjo da guarda, é a proteção espiritual, é a luz que nós temos em nós, a nossa centelha divina, que está ali o tempo todo. Basta que a gente dê uma chance para a luz que ela volta a brilhar. Eu tenho a dizer para vocês, como palavra final, que eu desejo que vocês tenham dias felizes, que o sol esteja sempre brilhando, que as estrelas sempre estejam no céu iluminando e que o coração de vocês sempre seja abrandado pelos lírios. Magiar e enfeitiçar, se for para coisas boas e positivas, é muito legal, mas quando a gente vê uma configuração dessa no jogo, realmente a gente tem que repensar. Concluindo, queridos, quando a gente realmente verificar uma situação dessa natureza dentro de um jogo, eu tenho algumas sugestões para dar para vocês e que vocês possam refletir sobre elas e ver, avaliar, né, se isso aí é interessante para falar para os seus consulentes. Em primeiro lugar, não alimentar pensamentos ruins, né? Quando a gente alimenta pensamentos negativos, pensamentos tensos, né, de ansiedade ou medo, a nossa situação só piora. Então a gente dá força ao inimigo. Então uma outra sugestão é: não dê força para os seus inimigos, sejam eles inimigos do astral, inimigos reais, né, concretos, pessoas, ou mesmo aquele inimigo que mora dentro da gente, né, e que nos assalta de vez em quando. Uma outra coisa também, uma outra sugestão transforme as suas dificuldades em luz, cortando então esse aspecto de alimentar, né, dar força para os inimigos, alimentar os nossos pensamentos que possam ser um agente que fortalece esse tipo de magia. Então agora, a partir de agora, nós vamos cortar essa relação que nos atinge. De que forma? Bom, nós podemos construir um pacto positivo com os nossos amigos do astral, ou mesmo aqueles amigos que podem, nos ouvindo, trazer alguma coisa boa para a gente e trazer luz para o nosso caminho, que é o que nós precisamos. Um pouquinho de luz entrando nessa história já modifica tudo. Eu vou agora ensinar uma pequena magia que eu costumo fazer quando existe alguma situação que precisa ser transformada, trazendo vida.
Sobre a carta do Sol, eu coloco algumas sementinhas de uma plantinha que vocês devem conhecer bem, que se chama girassol. Então, eu coloco a minha mão sobre esses grãos e peço que da morte se faça vida, da morte se faça vida, da morte se faça vida. E invoco, né, junto aos meus amigos do astral, esses mesmos amigos que nós chamamos aqui, para pactuar conosco. E essas sementes são deixadas de um dia para o outro, com todas as intenções, né, de cura, de progresso, de abertura de caminhos. E no dia seguinte, ou numa primeira lua propícia, né, essas sementes possam ser plantadas e colocadas num local onde elas recebam a luz solar, para que elas possam germinar e trazer uma boa influência para a vida de vocês. Desejo que vocês tenham uma vida feliz e próspera. E agradeço mais uma vez ao José Fernando pela oportunidade de participar desse canal super bacana, super interessante, que sempre está veiculando coisas muito boas, muito positivas sobre a cartomancia, especialmente sobre o Lenormand. Um beijo para todos, beijo meu, fiquem com Deus.